Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas à 13ª edição aí do Product Meetup do GDG Floripa. Na verdade, essa fala do Moisés de hoje abrange muito mais do que só uma fala estritamente relacionada a produto, mas considerando aí as trilhas que a gente tem dentro do GDG Floripa, a gente entendia que fazia mais sentido encaixar na trilha de Product Meetup. Então, agora a gente vai passar aí por uma rápida apresentação do GDG Floripa, e na sequência, então, o Moisés vai trazer aí o workshop dele, né, sobre que tal introduzir práticas de Kanban, né, no seu time por meio da metáfora Kanban aí, né, Autoban. Depois o Moisés, estou muito animada para essa fala aí, para esse workshop, e depois vamos partir para o encerramento, né. Trazendo um pouquinho aqui a respeito do GDG Floripa. Nós somos uma comunidade de tecnologia oficial do Google Developers Community Group, que atua aqui em Florianópolis desde 2016. Somos em mais de 3.000 membros aí no Meetup e mais de 50 eventos realizados. O nosso objetivo é promover trocas de experiências entre profissionais do ecossistema de tecnologia, promovendo cada vez mais troca de experiência, conhecimento e protagonismo de todos. Então, essas são as 5 trilhas que compõem o GDG Floripa. A trilha de mobile, onde a gente já teve mais de 12 eventos realizados, o Pride, que busca fomentar o protagonismo da comunidade LGBTQIA+, na comunidade de tecnologia, o Product, o Web e o WTM, que é o programa global, né, do Google, para mais mulheres aí no ecossistema de tecnologia, com mais de 18 eventos realizados. Essa é a organização do GDG Floripa. Eu hoje aqui, juntamente com o André Martins, que é um dos nossos organizadores, e também temos a Ju Fragoso, a Sabrina Schutz e a Lorena Coelho, que além de serem embaixadoras do GDG, são também Women Tech Makers, né? Sem mais delongas, hoje a gente traz aí para o GDG Floripa. Muito obrigada, Moisés, por ter aceitado esse nosso convite, né? O Moisés, ele é Agile Coach com atuação no desenvolvimento aí de software desde 2006, passando por projetos Waterfall, Scrum, Kanban, Safe, XP, né? Uma pluralidade aí de frameworks, né? Uma vasta experiência. Iniciou sua carreira como QA, trabalhando em instituições financeiras, grandes organizações norte-americanas e atuando também no exterior. É mentor na área de agilidade e compartilha um pouco da sua experiência no seu blog, theminimagilist.com. Sem mais delongas, Moisés, obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? E o palco é seu. Beleza, obrigado, Roberto e pessoal do GDG pelo convite. Agradecer o pessoal aí que tá conosco nessa noite. Eu tinha comentado hoje com a Roberta, como é um workshop, quanto menor o número de participantes, acho que melhor vai ser a nossa interação aqui nesse workshop, porque ele não vai ser uma palestra, então eu vou estar interagindo muito com vocês aqui. A gente vai construir junto, na verdade, o entendimento da metáfora Kanban e do entendimento das práticas Kanban. Bom, a Roberta já fez a introdução sobre a minha pessoa como profissional, então não tenho mais nada a acrescentar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, bora lá então para o nosso workshop. E eu vou estar explicando aqui, pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica hoje. Vou compartilhar minha tela. Beleza, só para confirmar, estão vendo a minha tela aí? Sim. Show. Então, pessoal, antes, na verdade, de eu iniciar, eu queria ver com vocês, fazer uma perguntinha rápida para vocês, para entender qual é a profissão de vocês, qual é a área de atuação. A Roberta comentou, né, que a gente está aqui no Meetup de produto, eventualmente a gente tem pessoal de produto, tem agilistas, enfim, se puderem compartilhar no chat, eu queria dar uma analisada ali para ter uma ideia do público hoje aqui no workshop.
Nádia, trabalhei com ela. Tudo bem, Nádia? Oi, beleza. Obrigado pela presença aí. Dev, gerente de projetos, imagina o gerente de produtos, imagino que seja de projetos. CEO, pesquisador. PM, legal. Transição de carreira para PM. Uhum. Projetos, legal. E a segunda pergunta é, a área de, na verdade, é para quem não atua na área de TI, desenvolvimento de software, né? Tem algum PM aqui, ou algum outro profissional que não atua na área de desenvolvimento de software? Por exemplo, eu sou alocado para trabalhar com o pessoal de RH, pessoal de vendas, de marketing. Por acaso, tem alguém aqui que não atua na área de desenvolvimento de software? Imagino que eu acho que geral trabalha na área de desenvolvimento. Beleza. Porque a gente vai ver aqui, pessoal, o transporte, legal. E nós vamos ver aqui hoje que o método Kanban ele pode ser aplicado em qualquer área, né? Apesar de amplamente ser utilizado na TI, a gente pode utilizar essas práticas e o método em qualquer área. Então, como eu comentei, se a gente quer aplicar o Kanban no RH, é possível, marketing é possível, vendas é possível, e assim por diante. Então, eu separei aqui os principais propósitos desse workshop. O primeiro, compreender a metáfora Kanban, né? Qual é a ideia por trás dessa metáfora, né? E o que ela nos traz, nos gera de conhecimento, que um deles é principalmente aprender sobre as práticas do método Kanban. Um outro objetivo aqui é gerar insights sobre como você pode introduzir essas práticas no seu time. Então, vamos supor, eu vi que tem PMs aqui, gerente de projeto. Eu não tenho um agilista dedicado para trabalhar com o meu time, mas a gente está começando a trabalhar com Kanban. Esse workshop pode gerar insights para vocês sobre como vocês podem introduzir essas práticas, né, do método Kanban. E também trocar ideias e experiências sobre Kanban. Eventualmente, vocês já trabalharam com Kanban ou têm um determinado nível de experiência, de vivência ali com o método, a gente poder trocar essa experiência. E para que esse workshop, nessa troca, flua da melhor forma possível, eu deixo aqui algumas regrinhas, né? Então, nós estamos aqui, pessoal, espero a gente conseguir criar esse ambiente sem julgamentos, né? Estamos todos aqui para aprender. Então, respeitar a opinião do colega, da colega, entender, né, que a gente está aqui para construir um entendimento, talvez aquilo que eu acreditava, que eu entendia, talvez aqui durante essa conversa, a gente vai rever alguns desses conceitos, né? Então, está aberto a isso. Sempre que possível, como a gente vai interagir muito, então ligue a sua câmera, para que facilite essa comunicação também visual, que é importante tanto para o facilitador, para os demais colegas aqui no workshop. Eu vou estar dando preferência para que a comunicação ela flua de forma bem dinâmica, né? Mas se eventualmente a gente vê que começa a empilhar perguntas, né? Ou talvez a gente precise controlar um pouquinho, talvez a gente use o sistema ali de levantar a mão para falar, para que a gente consiga organizar esse nosso diálogo. E, por fim, o padrão que eu tenho em todos os workshops que eu facilito é fechar os aplicativos como Slack, MS Teams, WhatsApp, enfim, entendo que talvez você esteja no trabalho, talvez você esteja em casa, enfim, né, esteja num café, mas, se possível, ter o máximo de atenção nesse workshop, porque, de fato, a participação de vocês é super, super importante. Então, nesse workshop, pessoal, eu não vou cobrir, por exemplo, os conceitos, a base, de onde veio o Kanban e tal, o método Kanban, que foi criado pelo David Anderson, que hoje é amplamente difundido pela Kanban University. Tá? A gente não vai estar cobrindo assim, essas origens e tal, mas o que é importante a gente entender para o nosso workshop? Entender que a gente tem esses dois pilares no Kanban, que é o pilar aqui que a gente tem das práticas e o pilar dos princípios. Tá? Nesse workshop, nós vamos focar nas práticas aqui. Porque, geralmente, quando eu introduzo o método para algum time, eu começo pelas práticas. Para trabalhar com os princípios, muitas vezes a gente já precisa estar utilizando as práticas Kanban para que a gente consiga evoluir em alguns aspectos nos princípios. Então, geralmente eu sugiro a gente começar pelas práticas, começar por ali e aí depois evoluindo. Tá?
E falar um pouquinho do Autobahn para vocês, que é de onde surgiu a metáfora, né? O Autobahn, na verdade, a metáfora ela foi criada por um grupo de Kanban coaches em 2016. Né? Por que eles utilizaram essa metáfora? Que a metáfora é uma das formas mais antigas de transferência de significado e de conhecimento. Então, através de comparações, a gente consegue introduzir algum conceito, né, alguma ideia, que muitas vezes é difícil dos métodos tradicionais a gente introduzir. Às vezes eu trabalho ali com muito time de desenvolvimento, e às vezes a forma como a gente aborda com o time de desenvolvimento pode ser um pouco diferente se eu for falar com o pessoal de marketing, pessoal de RH. Então, através da metáfora, ela torna esse processo, essa troca, mais universal. Tá? E o Autobahn, de onde foi inspirado a metáfora Kanban, o significado do Autobahn é uma autoestrada federal da Alemanha. Foi de lá que surgiu essa ideia, né, de criar, baseado nas autoestradas federais da Alemanha, que surgiu essa metáfora. Para nós aqui, pessoal, nada mais é do que uma rodovia federal, por exemplo. Né? Então, vocês vão ver que tem várias semelhanças, né? E eu separei aqui algumas das características do Autobahn, dessa rodovia. Ela tem essa característica por fornecer um fluxo de trânsito de alta velocidade e sem impedimentos. Então, elas focam em otimizar aquele fluxo o máximo possível, né? Para que a gente consiga transitar de uma maneira rápida e ágil, segura. Ela contém pelo menos 2 faixas por sentido, além de uma via de emergência. Via de emergência é um acostamento, né? Também similar às que a gente tem aqui pelo Brasil. Esse aqui é um ponto interessante, ela não tem limite de velocidade para carros e motos. Em diversas autobahns não tem esse limite. Eles impõem limite, por exemplo, para alguns tipos de veículos, como tratores, veículos de carga, né? E uma curiosidade aqui é que, embora nas autobahns que não tem limite estabelecido, eles têm uma sugestão, que ele vai até 130 km por hora. E a curiosidade aqui é que, embora você possa trafegar acima de 130 km por hora, se você se envolve no acidente, seja você o causador ou não, a sua responsabilidade, o peso da responsabilidade nesse acidente aumenta a partir do momento que você trafega acima dessa velocidade. Então, se você se envolve num acidente abaixo de 130 km, tem um peso. Você se envolveu num acidente, estava trafegando acima dessa velocidade, as responsabilidades são maiores. E uma outra característica, elas possuem sistemas de controle de tráfego sofisticados. Então, eles utilizam muita sinalização, muita informação, para que a gente consiga fluir, né, utilizar essas rodovias da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Esses aqui são, então, os conceitos básicos aqui, para a gente começar o nosso workshop. E como é que vai funcionar? Eu vou estar facilitando aqui, vocês não vão precisar entrar aqui no Mural que eu preparei, porque eu vou estar conversando com vocês, a gente vai estar construindo entendimento tanto da metáfora, fazendo associação com o nosso trabalho do dia a dia, e à medida que a gente vai evoluindo ali, a gente vai desbloqueando aqui as práticas, beleza? Então não se preocupe, vocês não precisam acessar este muro. Nós vamos começar, esse conteúdo aqui, pessoal, deixar claro, eu extraí da Kanban University, os créditos são todos da Kanban University, a única coisa que eu fiz foi achar uma forma diferente de abordar de utilizar essa metáfora, que eu acredito que facilita, de forma mais incremental, digamos assim, facilita o entendimento. Então, a gente começa aqui a partir dessa rodovia vazia, tá? E para fins de contextualização, a gente vai tratar, então, a rodovia com o principal propósito de conectar, né, um veículo entre um ponto A e um ponto B. Né? Através dessa rodovia, a gente vai ter um tráfego de veículos. Tá? Se a gente imaginar essa rodovia como um sistema, trazendo para o nosso dia a dia, pessoal, como é que vocês enxergam, fazendo uma comparação, né, o que a rodovia representaria no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas equipes? Conseguem chutar aí, eu tenho uma ideia?
podem abrir o microfone ali, que eu não estou vendo os comentários. Fluxo de trabalho? O processo, né? O fluxo de trabalho. A Certo. geração de valor. Então, estamos nessa linha de fluxo de trabalho. E como é que esse fluxo de trabalho é representado no dia a dia de vocês? O que tem para fazer, o que está feito, o que está para teste. Tá. E o que vocês utilizam para visualizar esse fluxo de trabalho? Como é que vocês enxergam o fluxo de trabalho acontecendo? Eu uso um board do Trello, não sei se é essa a tua pergunta. Essa é a resposta, tá? Exato. Nosso quadro, um quadro Kanban, ou seja, um quadro Scrum que vocês utilizam, se o time utiliza o Scrum Framework, mas o importante é que o fluxo de trabalho ele é representado através de um quadro, né? Um quadro Kanban, seja utilizando Trello, Gira, ou qualquer outra ferramenta. Então, essa é a comparação que nós vamos fazer. A rodovia representa esse fluxo de trabalho, que no nosso dia a dia está representado através de um quadro, beleza? E nesse fluxo, agora voltando aqui para a nossa rodovia, nesse fluxo nesse tráfego aqui que nós temos, né? Entre o ponto A e o ponto B, que tipo de veículos nós temos circulando, trafegando nessa rodovia? Geralmente, assim, que vocês enxergam. Moto, carro, caminhão, bicicleta. Bicicleta pode ser também. Aqui no Brasil tem, né? Beleza. Eu vou trazer aqui alguns elementos, pessoal, que veio da própria Kanban University, tá? Foi citado carro, foi citado motocicleta, não sei se citaram ali ônibus. Eu não tenho caminhão aqui, mas a gente pode adicionar aqui um caminhãozinho também, que eu acho justo, tá? Então, a gente tem alguns veículos, alguns tipos de veículos aqui que a gente mapeou. Aqui eles até trouxeram também um carrinho de polícia, tá? Alguns veículos. E se eu perguntar para vocês, esses veículos, se a gente for classificar eles com base nas características, que tipo de critérios vocês utilizariam para classificar esses veículos? Velocidade, peso, legal. Categorias, regras, grupo de regras, número de passageiros. Legal. Boa. São todas características válidas que a gente observou nesses veículos. Então, a gente poderia também agregar, por exemplo, o propósito, né? O propósito do ônibus é o transporte coletivo. O propósito de um caminhão é transporte de carga, por exemplo. Carro, moto, transporte de passageiros, né? Vocês falaram ali do tamanho. Isso também ele é relevante, né? Nesse tipo de classificação. Ainda mais se comparar, por exemplo, uma moto com um caminhão. O tamanho é bem visível, né? O que mais? Vocês falaram também da velocidade, né? Então, eventualmente, caminhão atinge até uma velocidade, ônibus até uma, carro e assim por diante. E o tipo de passageiro, né? Qual o propósito também de cada passageiro? São formas de a gente classificar os veículos. Então, a gente está falando aqui, pessoal, de acordo com as práticas Kanban, nós estamos falando de itens de trabalho. Tá? Agora, vamos ir para o nosso dia a dia. A gente já viu ali, visualizou o nosso board de trabalho. Né? A gente já viu ali que a gente tem os itens de trabalho que a gente consegue classificar com base nas suas características. No nosso dia a dia, o que seriam exemplos de itens de trabalho? História, defeito, hotfix, spike. Boa. Essa que é a ideia, pessoal, a gente conseguir olhar para o nosso board e identificar, não para o nosso board efetivamente, mas olhar para o nosso sistema, para o nosso fluxo de trabalho e identificar os itens de trabalho, né? Talvez isso que o colega falou ali,
talvez alguns vocês utilizem, talvez a gente pode adicionar aqui, por exemplo, em alguns times que eu trabalhei, eles têm débitos técnicos, também é um. Eles têm tarefas para coisas mais rotineiras, né? Então, os itens de trabalho, eles vão dizer assim, como é que vocês estão caracterizando o trabalho que precisa ser feito, né? Isso pode ser também através de, por exemplo, eu quero agrupar os meus tipos de trabalho pelo propósito deles. A gente tem um item lá que é só para regulamentação, né? Coisas que é pedida pelo governo, leis, regulamentos, e porque para o nosso board, para o nosso fluxo, é importante estar visível, tá? Então, não se prendam, né, apenas a esses que a gente comentou aqui. O importante é vocês olharem para o fluxo de trabalho de vocês e conseguir identificar similaridades, né, em alguns itens, e eventualmente a gente consegue categorizar. Por quê? Porque a gente vai ver que a partir do momento que a gente consegue identificar esses itens de trabalho, a gente consegue olhar para o tipo de tratamento, o comportamento que esses itens de trabalho têm no nosso fluxo. Usando aqui, pessoal, o exemplo da rodovia, a gente já identificou que alguns veículos. Vocês conseguem identificar algum tipo de tratamento diferenciado para esses veículos que estão aqui? Vai ter aquele que vai passar mais rápido, né? Que é a questão da moto. Tem um carro de polícia ali também? Ou... Uhum. Que é a demanda do cliente que paga mais, né? A gente pode entender ali, então, por exemplo, o carro de polícia, ele exerce uma certa prioridade. Uma coisa é quando o carro de polícia está trafegando pela rodovia sem ligar a sirene. Ele não está atendendo nenhuma ocorrência. Mas a partir do momento que você está dirigindo ali, e você olha pelo retrovisor e vê que tem um carro de polícia piscando com a luz ali e tal, opa, o que isso indica? Que ele tem um tratamento diferenciado naquele momento. Esse tratamento é prioridade. A gente pode trazer isso a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, o cliente cobrando, quem paga mais, enfim, né? Tem várias formas que a gente vai visualizar aqui. Mas, outro exemplo, o ônibus. Geralmente, nessas rodovias, é indicado, eu não sei se é até por lei, que os veículos que trafegam a velocidade mais reduzida, trafeguem pelo lado direito, né? Então, eles têm um tratamento diferenciado. Eu vou trafegar com o ônibus pela direita, porque eu tenho que dar preferência para quem está mais rápido pela esquerda, né? O importante aqui, pessoal, vocês identificarem que tipo de tratamento vocês vão dar para cada item de trabalho. Então, um colega falou ali de hotfix. Talvez os hotfix críticos eu preciso tratar da mesma forma que eu trato o carro de polícia aqui. Eu preciso dar prioridade para ele, né? E o que a gente está falando? E agora, assim, o que a gente está falando aqui em termos das práticas Kanban? Nós estamos falando, pessoal, de classes de serviço, tá? Então, essas classes de serviços, elas têm uma característica de refletir algum valor que elas entregam, algum risco associado a elas e o custo de atraso. Então, por exemplo, talvez eu dirigindo a minha motinha ali na rodovia para chegar em casa, se eu atrasar, vai ter um custo. Agora, um carro de polícia que tem que atender uma ocorrência e a gente não está dando passagem, por exemplo, para esse carro, o custo vai ser muito maior do que eu me atrasar para chegar em casa. A gente está falando aqui, talvez, de salvar vidas, né? Enfim, existe uma certa urgência, um tratamento diferenciado. Então, é importante que, uma vez que vocês identifiquem os tipos de trabalho, vocês consigam identificar como é que eu posso agrupar isso aqui, esses itens, em relação ao tratamento que eu vou dar no meu fluxo de trabalho, tá? E aqui eu vou trazer para vocês, depois eu vou deixar uns links, em relação à classe de serviço. Eu gosto muito desse post, que nós temos no Kanban, quer dizer, os 4 tipos de classes de serviços mais utilizados. Expedite, que é basicamente sim, itens de urgência. Fixed date, itens que possuem uma data fixa para serem entregues. Standard, tarefas rotineiras que têm um custo baixo e ele vai aumentando ao longo do tempo.
O intangible, ele não tem um custo alto, mas ele pode aumentar o custo a partir de algum determinado momento. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, o expedite, itens de prioridade. Se eu não resolver isso agora, de imediato, meu custo já começa a contar a partir de agora. E ele já vai aumentando rapidamente. Ao passo que o item de trabalho, a classe de serviço de data fixa, por exemplo, eu tenho que entregar algo até o final da semana. PM ali, eu sei que vocês estão ali, aqui no ouvido da galera, ó, pessoal, a gente tem que entregar o item até sexta-feira. Se eu não entregar esse item, se eu não entregar na quinta-feira, eu não tenho nenhum custo ainda associado, né, porque eu não estou atrasado. Mas se eu não entregar na sexta, o nosso custo já vai aumentar, né, a partir daquela data. O item padrão, o default, ele tem um custo baixo, ele vai aumentando ao longo do tempo, tá? E o item intangível, ele não tem um custo significativo, na verdade, mas ele pode aumentar rapidamente, né? É algo que, assim, a gente tem que monitorar, ter um certo cuidado, ter uma priorização no item, no backlog de produto, né? E ter um cuidado que, embora a gente vai despriorizando isso, porque estão chegando outros itens ali, ele em algum momento pode estourar. Então, principalmente para a galera de produto, ter essa visão, assim, de como é que vocês vão classificar as histórias de vocês, os itens de trabalho, né? Pô, vou priorizar primeiro esses aqui que são urgentes, né? Que são expedite. Em seguida, eu vou ver o de data fixa. Então, essas classes de serviços ajudam também os product owners a gerenciar o backlog, principalmente em relação às prioridades. Vou voltar aqui para a rodovia e dar uns exemplos. Eu estou ali com o meu carrinho, cheguei em casa e, dei conta que na hora de estacionar, vi que o meu freio quebrou, né? O pedal quebrou ali, né? Essa troca do pedal, ele pode ser classificado como um serviço, como um item de trabalho, né? Como é que vocês classificariam, em que classe de serviço vocês classificariam esse trabalho da troca do freio do meu carro? Dado esses 4 exemplos que eu trouxe aqui para vocês hoje. Pode chutar aí. Uma planning? Depende do estado do freio. Digamos assim, quebrou. Eu não tenho mais freio no meu carro, né? Bem urgente, né? Como é que vai andar de carro? Se a gente olhar aqui para os nossos, para as classes de serviços, como é que eu classificaria ele? Como expedite. Porque se eu não posso sair no dia seguinte de carro com freio quebrado. A gente tomar uma multa, vou estar botando a minha vida e de outros em risco. Eu preciso trocar esse freio o mais rápido possível. Principalmente se eu dependo do carro para o trabalho, para o meu sustento. Eu colocaria esse tipo de serviço como expedite. A primeira coisa que eu preciso fazer é priorizar essa troca com urgência, ou fixar, né, o pedal do freio. Sem isso, eu não consigo utilizar meu carro. Agora, um outro exemplo. Eu estou lá no final de semana, limpando meu carro, e eu vi que a validade do extintor de incêndio vence no final do mês. Que tipo de classe de serviço a gente poderia colocar essa troca do extintor? Isso poderia ser o fixed date. Isso, boa. Eu tenho uma data fixa. Eu posso não trocar essa semana, posso não trocar na outra, mas se eu não trocar no final do mês, né, além de tomar uma multa, de novo, vou estar botando a minha vida e de outros em risco, caso eu precise utilizar esse extintor. Então, vocês o pessoal como PO vai conseguir utilizar essa data ali para priorizar. Esse aqui eu posso trazer para essa sprint. Aqui no Kanban a gente não usa esse conceito de sprint, mas caso vocês utilizem isso, esse aqui eu vou trazer nessa semana. Esse aqui dá para segurar até 2 semanas, mas mais do que isso eu não consigo, tá? Então, pessoal, esse aqui são trouxe alguns exemplos aqui para a gente exercitar essas 4 classes de serviços, que, de novo, reforçando, elas vão ajudar no tratamento que vocês vão ter, tanto no backlog, quanto na forma que esses itens vão fluir, né? Ele trouxe
a metáfora Kanban, né, destaca aqui o expedite, que é o que a gente já conversou do carro de polícia, e de uma forma visível, como é que vocês poderiam gerenciar essas classes de serviço no board de vocês, dos times? Eu costumo usar tags, né? Coloco tags diferentes que identificam qual é a classe de cada tarefa, né? De cada task que está ali. Legal, bacana. É uma das formas. Eu utilizo muito, ou sempre que possível, na verdade, a swim lane. Então, eu tenho meu quadro ali, eu consigo dividir de forma horizontal, né? Eu posso agrupar por classe de serviço. Geralmente eu tenho uma principal que é, por exemplo, incidentes ou hotfix. Tudo que cair ali, ele chama a atenção do time. Olha, isso aqui é urgente, a gente sabe que tem que resolver. Por quê? Porque o custo de atraso é altíssimo, né? Então, vocês podem também dividir de forma horizontal para melhorar essa visibilidade. Ou, que nem a colega falou, através de mecanismos de visualização, como tags, ou, dependendo, vocês podem botar ícones, enfim. A mensagem aqui é que vocês consigam, de uma forma visual, fazer a gestão dessas classes de serviço, porque ela vai nos ajudar a tomar a decisão. Eu vi que agora entrou um fixed date. Eu vou olhar para a data e vou ver para quando é. Eu vou ver com o time quanto tempo eles precisam fazer, quanto tempo eles levam para trabalhar nela, e com essa informação eu consigo gerenciar meu backlog. Será que eu preciso botar agora para trabalhar esse item? Eu consigo segurar para dar prioridade para itens com maior urgência, maior prioridade, certo? Essa que é a mensagem, a gente conseguir achar uma forma de visualizar. Beleza, a gente tem nosso board, nós temos itens de trabalho, conseguimos identificar algumas classes de serviço. Esses são só alguns exemplos, 4 exemplos, vocês podem classificar de outras formas, tá? Desde que faça sentido, vocês consigam agrupar para um determinado tipo de tratamento no fluxo de vocês, certo? E a partir desses dados, a gente consegue iniciar a gestão do fluxo, tá? No nosso fluxo da rodovia. Na opinião de vocês, pessoal, que tipo de mecanismos a gente tem ou pode utilizar numa rodovia para melhor gerenciar o fluxo de tráfego de veículos naquela rodovia? Uma ideia? A divisão das pistas? Pode ser, a gente começa a organizar, né, por tipo de veículo ou por classe de serviço, a gente consegue organizar, né, beleza? É uma forma visual de a gente fazer essa gestão. Placas informativas também. Placas, legal, ele também traz informação de como fazer a gestão em determinados momentos, poder ter determinados trechos da rodovia, perfeito? Documentar as regras para cada tipo de veículo. Boa. O que cada um pode fazer, o que pode, qual a prioridade. Show, boa. Também. A gente até vai abordar, pessoal, mais desses exemplos que vocês trouxeram, a gente vai abordar já na sequência. A mensagem que eu vou trazer aqui para gerenciamento do fluxo é que a importância do que a gente discutiu até aqui, pessoal, é que quando a gente tem isso visível no nosso board, no nosso quadro de trabalho, a gente consegue começar a olhar para entender como é que o nosso fluxo trabalha. A partir do momento que a gente consegue entender que a gente tem veículos, que a gente tem linhas, faixas específicas dedicadas para cada um, a gente consegue ver, aqui eu estou vendo que está trafegando o ônibus, mas além de ônibus está entrando moto aqui. Então, tem uns malandrinhos aqui pegando carona no ônibus, né? Pô, isso aqui está errado. Não foi a rodovia, não foi a faixa não foi destinada para isso. Então, para a gente poder gerenciar o nosso fluxo de trabalho, isso precisa estar visível, tá? Então, que é o que, por exemplo, controladores de tráfego utilizam essas informações que a gente coleta do fluxo do tráfego para tomar decisões, né? Para entender o que está acontecendo naquele momento, né? Os GPS, enfim, aplicativos como o Waze, eles usam esses dados do que está acontecendo naquele momento para informar.
A partir dessa informação, a gente começa a entender o fluxo, que momentos a gente tem mais trânsito, que momentos tem menos, que tipo de veículo costuma trafegar em tal horário, né? Essas informações começam a ser utilizadas para a gente tomar a decisão. E eu vou trazer uma situação aqui. A gente tem aqui, por exemplo, tem ônibus aqui, trafegando, beleza? E nós temos nas rodovias aquele trevo de acesso, né? Quem está saindo da rodovia para entrar numa outra e quem está entrando na rodovia, né? Então aqui eu vou até copiar aqui um carrinho aqui, ó. A gente tem alguns carrinhos chegando aqui para entrar na rodovia. Uma das coisas, pessoal, que a gente tenta desmistificar também através do Kanban é aquela falsa sensação de multitarefa, né? Muitas pessoas ainda têm aquele entendimento que se eu der mais tarefas para a pessoa, aquela pessoa vai ser mais produtiva, né? A gente tem pesquisas hoje que mostram que o ser humano não é multitask, ele não consegue fazer exatamente duas tarefas ao mesmo tempo, né? Fazendo essa comparação, a gente está entrando aqui, a gente tem um fluxo aqui destinado a ônibus, mas também em algum momento do trecho a gente tem carros, itens de trabalho tentando entrar no nosso fluxo, certo? E a gente pode ter conflito, por quê? A gente não pode ter aqui um ônibus e um carro na mesma faixa, não comporta, certo? Pensando nessa situação, que tipo de mecanismos a gente poderia utilizar para controlar e limitar esse trabalho, esse item de trabalho in progress, que até eu esqueci de comentar. Cada veículo aqui a gente pode considerar como item de trabalho in progress. Ele só vai ser entregue quando eu chegar no ponto B, ou quando a gente sair no final dessa rodovia, né? Enquanto isso, ele continua um item in progress. Então, a gente não pode ter dois veículos na mesma faixa. Mas a gente tem essa situação que tem carros aqui que estão chegando, tá? E a gente pode ter algum conflito com aquela linha destinada para ônibus até que esse carro consiga sair daquela faixa. Que tipo de mecanismo aqui, pessoal, a gente poderia estar utilizando para controlar esse tráfego? Sem ideias mesmo. Eu vou dar uma aqui, ó, que eu já vi em algumas, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, tá, eu vou representar aqui, acho que é, acho que eu tinha visto um ícone aqui, se eu não encontrar ele, acho que achei aqui. Ó, a gente pode ter, por exemplo, alguns digamos assim, redutores, né? Ou algo que indique que naquele trecho o ônibus precisa reduzir a velocidade para não entrar em conflito para facilitar, na verdade, o acesso de quem está tentando entrar na rodovia, né? Então, eu reduzo a velocidade para que aquele carro que está entrando ali na rodovia tenha acessos com maior segurança, tá? Um outro mecanismo que eventualmente pode ser utilizado é algo que represente um controle de fluxo ali, né? Ó, vou segurar esses carros aqui até que seja seguro a entrada deles, tá? E aqui nós estamos falando, então, de limitar o trabalho in progress, tá? Por exemplo, com base na capacidade, né, eu vou poder aumentar ou diminuir esse tempo de espera, tá? Trazendo para o nosso trabalho aqui, pessoal. Geralmente, a gente começa no método Kanban fazendo o limite de work in progress por desenvolvedor ou desenvolvedora, ou por pessoa ali que está trabalhando naquela determinada tarefa. Pode ser QA também, enfim. À medida que a gente vai evoluindo no Kanban, a gente começa a colocar esses limites a nível de time, tá? A gente vai evoluindo. Mas, às vezes, uma prática, né, que eu sugiro vocês podem... Então, estamos iniciando um novo time, né? E a gente quer evitar que a galera trabalhe em um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente não consiga entregar, né? Ou demore para entregar. Talvez vocês queiram limitar o work in progress uma tarefa por pessoa,
Então, quando eu olho para minha coluna ali em progress, eu não posso ter mais do que uma para uma pessoa. Esse é o nosso agreement, né? E aí vocês vão experimentando, de repente vocês notaram, aquela pessoa ela consegue entregar mais, porque ela trabalha com determinados classes de serviço, ou determinados tipos de trabalho. Essas informações vão ser úteis para vocês tomarem a decisão de como é que vocês vão limitar o work in progress. Mas a mensagem aqui, pessoal, é que a limitação do work in progress, ele nada mais é do que uma política para restringir a quantidade de trabalho que a gente tem em um determinado estágio do nosso fluxo de trabalho, né? Então, às vezes, vocês vão ver, a gente tem X desenvolvedores e X QA. A capacidade de QA é uma, a de Dev é o dobro, né? Eventualmente, vocês vão ter que limitar, porque não adianta vocês ficarem produzindo e chegar naquele outro estágio e ficar acumulando trabalho. A gente está gerando, de certa forma, um desperdício. A gente tem essa sensação, e aí que a gente quer evitar, de estarmos utilizando a nossa capacidade, mas nós não estamos entregando. Então, o time trabalha, mas no final da semana, no final da sprint lá, seja vocês utilizando o Scrum, a gente não está entregando, as coisas estão ficando paradas em algum determinado estágio, né? Então, a limitação desse trabalho em progress pode ajudar vocês a ter um fluxo melhor, né? Que a gente não quer utilizar, o fato de vocês estarem utilizando a capacidade máxima do time, de novo, não quer dizer que vocês estão entregando, tá? E no Kanban a gente tem uma métrica que é o throughput. O throughput, ele mede a quantidade de itens que entram e saem no fluxo de trabalho em um determinado momento. Então, por exemplo, a gente coletou as métricas e viu que semana passada o time entregou 10 tarefas em 5 dias de trabalho. A gente viu que entregou 3. O que está acontecendo? A gente foi olhar, tinha pessoas trabalhando em mais de uma tarefa e acabaram mudando o contexto, ali tem desperdícios, né, com essa troca de contexto, ou aí trazendo para um cenário que às vezes acontece, o PO, né, mudou as prioridades, aí a gente teve que bloquear alguns itens, e no final das contas a gente acabou não entregando muita coisa, tá? Então o throughput, ele vai te dar essa métrica, né, de quantos itens estão entrando e saindo do teu sistema, do teu fluxo de trabalho, e com isso a gente consegue entender um pouquinho melhor ali, de como a gente está utilizando a capacidade e a performance de entrega dos times. Vou trazer uma situação aqui, galera, de um acidente, tá? A gente teve um acidente na rodovia, aqui eu estou até trazendo aqui do outro lado da rodovia, tá? Mas como é que esse acidente pode impactar o nosso fluxo nosso fluxo aqui na rodovia? Vocês conseguem imaginar o que pode causar? Um atraso, impedimento do fluxo. Não vou conseguir atingir o tempo que eu esperei por causa desse atraso. Boa. Esse acidente aqui, ele está representando um blocker, um impedimento. Por quê? O que é comum de acontecer, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, uma ambulância para atender essa ocorrência. Nós vamos ter aqui, então, a sinalização de que aconteceu alguma coisa e a gente vai ter que, essa via, a gente não vai poder mais utilizar ela, né? Porque agora ela está bloqueada para... Vou botar mais um aqui. Ela está bloqueada aqui, né? E aí os carros que estão vindo, eles já começam a sinalizar, opa, eu tenho essa redução que foi comentado aqui. Eu tenho hoje 4 faixas, mas uma faixa, nesse período, nesse momento, eu não vou poder utilizar mais, porque a gente tem um impedimento. E a mensagem aqui, pessoal, é a importância de a gente ter esses blockers, esses impedimentos visíveis. Obviamente, quando a gente está numa rodovia, um acidente ele é nítido, né? A gente consegue ver, porque tem um elemento físico. Mas no nosso dia a dia, e às vezes eu compartilho aqui que eu vejo alguns times, às vezes eu vou para uma daily, ou uma Kanban meeting,
e escuta o pessoal falando de coisas que estão trabalhando que não estão visíveis no board, no fluxo de trabalho de vocês. Então, é algo que está sendo uma capacidade que está sendo consumida e não está sendo visível, né? E, eventualmente, alguma coisa está bloqueada e isso não está visível no fluxo de trabalho de vocês. E aí fica lá parado, né? A gente que, na verdade, nem está no board, então fica lá, a gente não sabe que está atrasado, né? Que tem alguém cobrando, porque isso não está visível. Então, procurem explorar isso nas conversas com os times, de que esses impedimentos estejam visíveis de alguma forma. Alguns times botam uma coluna de blocker, alguns times usam apenas uma flag, né? Tu consegue, em algumas ferramentas, ele muda a cor, aí fica destacado, ó, isso aqui tem uma flag, está bloqueado, tem um impedimento. Qual é a ação aqui, time? Quem vai resolver? Qual é o nosso deadline, nosso ETA aqui para resolver esse impedimento? Então, é super importante que esses blockers estejam visíveis, né? E isso vai ajudar também a gente ter uma via de descarte, né? Essa sinalização desses impedimentos pode indicar que alguns itens de trabalho que estão entrando aqui no fluxo, eles estão vendo, está bloqueado aqui, vai me atrasar, nem vale a pena eu seguir meu trajeto. Cara, eu vou descartar, né? Eu já nem vou perder meu tempo aqui. Então, essa informação, o que isso significa? Talvez essa história que está bloqueada, está bloqueando outras. Então, nem adianta o PO trazer para priorizar ali, para o time trabalhar em seguida, até que a gente consiga resolver esse impedimento. Tá? Então, é super importante que isso esteja bem visível para todos, para que com isso a gente consiga tomar ações, né, de como a gente vai rever. Lembrem, a gente vai estar fazendo constantemente a gestão do nosso fluxo, né? Esse impedimento, pessoal, ele pode se dar, por exemplo, por a gente vai ter um período que vai ter um desenvolvedor a menos, vai ter um QA a menos, uma pessoa a menos no time. A nossa capacidade reduziu. Ao invés de eu ter 4 faixas, agora eu tenho 3. Como é que eu vou comportar todos esses itens aqui? Eventualmente, a gente tem que remanejar. Tá? E isso que é super importante, que a gente consiga conversar com os times diariamente. Como é que a gente vai remanejar, tomar ações para que a gente consiga superar, né, e remover esses impedimentos. Beleza. A gente está se encaminhando, ainda tem alguns itens aqui que a gente vai trabalhar. Na opinião de vocês, pessoal, o que está faltando aqui na nossa rodovia para que a gente possa ter uma melhor gestão do nosso fluxo? Câmeras de segurança. Câmeras é uma boa. A gente pode ter... Não sei se eu acho aqui câmera de... eu vou botar uma... vou botar uma aleatória. Monitoramento, uma câmera de monitoramento. Essa aqui, faz de conta que é... Quem está fiscalizando aqui é a galera que tá voando ali, tá? É uma boa. Até teve alguns itens que vocês falaram ali anteriormente, tá? Sinalização, boa. A gente está falando aqui, pessoal, a gente vai estar falando aqui, na verdade, de métricas e políticas explícitas. Até foi um assunto que vocês abordaram ali um pouquinho atrás, que a gente estava falando, acho que foi de gerenciar o fluxo de trabalho. Olha só a diferença da nossa rodovia quando a gente consegue trazer essas políticas, essa sinalização. Fica muito mais claro. Quem está entrando na rodovia agora sabe que essa faixa direita ela é exclusiva para ônibus e táxi, aqui no nosso exemplo. Pô, eu tenho essa informação, já nem vou entrar ali, vou evitar. A gente comentou que uma das características da Autobahn é não ter velocidade de limite para carros e motos. Mas, nesse exato momento, a gente tem um acidente. Pô, se a gente não limitar essa velocidade, a gente pode causar mais acidentes ainda, porque vocês trouxeram aquela questão, quando a gente tem um impedimento, a tendência é que a nossa velocidade diminua, né, no caso aqui do fluxo. Então, eu tenho esse elemento visual, eu tenho aqui o elemento visual dizendo, ó, essa faixa aqui, pessoal, a esquerda, ela não pode ser utilizada nesse momento, tá? Então, olha a diferença que essas sinalizações, essas políticas trazem para o nosso dia a dia.
E é isso que eu quero que vocês pensem quando vocês olhem para o board de trabalho de vocês. Essas regras, esses acordos, eles estão claros, seja no board, em algum outro documento, né? Esse é um ponto para a gente refletir, né? Porque isso vai influenciar nas ações e como o time trabalha. Vou perguntar para vocês, assim, aqui no Kanban eles usam muito essas políticas explícitas. E as políticas explícitas, a gente pode associar como um acordo e regras do time, elas podem ser a nível de sistema ou a nível de etapas do fluxo de trabalho, tá? Vocês conseguem dar algum exemplo de políticas explícitas que vocês têm nos seus times? Algum acordo, alguma regra que vocês tenham? Se vocês não têm nenhuma, principalmente para quem trabalha de produto, trabalha com gerenciando o produto, o backlog, uma das que a gente tem comum nos times é o Definition of Ready. Essa é uma política explícita que diz quando é que um item de trabalho, né, pode ser colocado, está à disposição do time para desenvolver. Ele define ali algumas políticas, por exemplo, trazer para a nossa rodovia. Para trabalhar com carro, o que eu preciso? A gente sabe que o carro, todos os carros têm, acho que quase todos, não sei se tem alguma diferença, mas eles têm 4 rodas. Mas alguns carros vão ter 2 portas, 4 portas, eles têm essas características, né? Vão ter a capacidade para um número X de pessoas, isso pode variar de carro para carro. Então, são características, critérios, que são importantes quando a gente estiver desenvolvendo um carro. Esses critérios vão ser diferentes de uma moto, vão ser diferentes de um ônibus. Talvez eles tenham alguns itens em comum, mas é importante vocês pensarem assim, que Definition of Ready eu preciso ter algum conjunto de critérios, que eu tenha esse acordo com o time, né? Eu crio isso com o time, de do que é considerado uma boa história, como é que eu vou escrever, o que é preciso eu ter numa história para que a gente comece a trabalhar nela. Esse é um exemplo de acordo. Vocês podem ter exemplo de acordos, por exemplo, como é que nós vamos conduzir as nossas reuniões, pessoal? Com que frequência? Né? Então, esse também é uma política que, embora não esteja no board, talvez vocês vão ter uma página ali em alguma ferramenta dizendo, essas aqui são as nossas regras. Isso é super legal quando vocês têm um novo membro no time, né? Porque cada time tem uma forma de trabalhar e uma empresa é diferente, né? Então, quando está chegando uma nova pessoa no time, ele tem também acesso, eu sei que trabalha, é assim que o time funciona. Eu consigo ver essas políticas e consigo entender como é que meus itens estão fluindo no fluxo de trabalho. Com base nessa explicação, deu para, não sei se de repente gerou algum insight sobre alguma outra política que vocês utilizam no dia a dia. Tem algum outro exemplo? Beleza. Um outro exemplo para vocês, pessoal. A gente tem lá na ferramenta o campo de prioridade. Eu vou priorizar meus itens, né? Eu sou PO, para mim, eu acho que isso aqui tem prioridade alta. Isso aqui eu acho que tem prioridade média. Mas o que essa prioridade significa para o time? Nós temos o mesmo entendimento do que eu posso classificar como prioridade alta, como prioridade média? São acordos, políticas explícitas que a gente tem com o time. Tá? Então, a gente tenta trazer, pessoal, nessa visualização, o máximo de transparência para o time, para que todos tenham entendimento. Quando eu vejo um item de prioridade alta, eu sei que a gente tem que dar atenção. Por quê? Porque são esses critérios aqui, são esses impactos que a gente tem. Então, são alguns exemplos de políticas explícitas que vocês podem ter, não para o estágio, ali, para o fluxo de trabalho, mas antes de colocar um item no fluxo, né? De iniciar ele num fluxo. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente já melhorou a nossa rodovia com essas políticas explícitas, né? De uma forma visual. Esqueci de comentar. E também, pessoal, é comum que alguns times utilizem um dashboard
para coletar as informações. Similar ao que a gente estava vendo aqui da controladora de tráfego, alguns times criam um dashboard que eles vão sumarizar o que está acontecendo ali naquele momento no board de vocês. Né? Ele vai consolidar quais são os incidentes, o que está, se vocês têm a classe de serviço, a data fixa, o que já está atrasado, o que está quase ali, a gente ainda está no to-do. Então, utilizem os dashboards para trazer informações complementares e facilitar a tomada de decisão. Né? Com base nisso, revisando diariamente, vocês vão ver alguns riscos e poder se antecipar antecipar a ação, né? Antes de que estoure os problemas. Né? Então, também, esse aqui é uma dica de utilizarem dashboards adicionais, e aí o que vai fazer sentido coletar varia de time para time. Deixa eu ver o que mais aqui. Legal. Uma outra prática que nós temos no Kanban é de feedback, loops de feedback. Então, aqui eu vou trazer já esse exemplo, que deu um problema. Eu estou acostumado que desse ponto até o ponto B, até o meu ponto final, por exemplo, aqui até o centro da cidade, eu estou acostumado que leve 15 minutos. Só que eu tô introduzindo um sistema de feedback aqui visual que está me dizendo, olha, a partir de agora, por conta desse acidente, eu estou levando o dobro. Vai levar, a previsão é que leve 30 minutos. Tá? Então, a gente está notificando isso com antecedência, similar ao que eu estava falando do dashboard, para antecipar a tomada de decisão. No dia a dia de vocês, pessoal, quais são os feedback loops? Quais são os momentos que vocês estão coletando feedback do que está acontecendo no fluxo de trabalho? As dailies, geralmente. É uma boa. Eu acho que para mim até o principal ali, uma das mais importantes. Né? E aí, pegando esse exemplo da daily, cara, não vamos fazer uma daily para fazer status report. Né? Geralmente não agrega valor. Né? Eu quero saber aquela informação que vai ser útil para eu tomar a decisão. Pô, eu estou trabalhando com um item que tem uma data fixa. Pô, eu sei que eu tenho que entregar amanhã. A QA já reportou uma porrada de bugs lá. Eu falei, vai atrasar. Eu tenho que comunicar esse feedback. Olha, pessoal, eu tinha programado para entregar amanhã, mas deu vários problemas aqui, cenários que eu não cobri, ou enfim, e vai atrasar. Eu preciso, é meu dever dar essa informação para que a gente possa tomar a decisão juntamente com o PO, juntamente com os stakeholders. O que nós vamos fazer? É possível postergar essa data ou não? Vamos analisar os bugs. Algum bug é crítico? Eventualmente, bugs de baixíssima prioridade, né, tipo alguns itens cosméticos, dependendo da situação, eles não são tão relevantes. Então, olha, se vocês desenvolveram isso até aqui, tá ótimo. A gente pode botar em produção e a gente corrige esses bugs na sequência. Então, pessoal, a gente tem esse feedback loop para tomada de decisão. Mais do que eu reportar o status, eu estou dizendo o que está acontecendo, os impedimentos que eu tenho. E o que pode impactar no nosso acordo semanal, a cada 2 semanas, no nosso plano de entrega. Né? A gente tem as retrospectivas, então, enfim, tem essa conversa offline através de chat, então tem vários mecanismos que a gente pode estar utilizando, mas eventualmente a gente pode estar usando o board para sinalizar trazer esses feedbacks, né? Às vezes eu uso muito o Gira, então no Gira a gente consegue automatizar algumas notificações. Então, se eu tenho uma data ali, eu vejo que o Gira lá já consegue ver, né, através da automação, falta um dia e ainda está em to-do, a gente consegue trazer essa notificação para o Slack, para uma ferramenta ali de trabalho do time, notificar, e com base nessa informação, tomar uma decisão, porque eventualmente a gente tem muitos itens e acaba se perdendo ali na gestão, então esse tipo de feedback automatizado também pode auxiliar a gente na tomada de decisão. Tá? A última prática que a gente vai explorar hoje do Kanban é melhorar e evoluir. Tá? Então,
Notem, pessoal, que a gente começou ali com a rodovia vaziazinha, não tinha nada, só tinha o asfalto mesmo e as faixas. E olha só que interessante ficou o nosso fluxo de trabalho, né? Olha quantos itens de trabalho a gente tem aqui, olha quanta informação, quantos dados nós estamos coletando e quantas informações estão sendo geradas a partir desses dados que vão nos auxiliar na tomada de decisão, né? Olha como a gente conseguiu trazer visibilidade para o que está acontecendo, né? E a partir desse momento que a gente consegue coletar esses dados, isso está visível, a gente consegue eventualmente identificar quais são os nossos gargalos, em que momento está acontecendo. Por exemplo, tem times que trabalham em sistemas de pagamento, geralmente, início de mês e fechamento de mês são os mais críticos para aqueles times, que geralmente aparece um caso específico ali que precisa de uma intervenção. Pô, eu sei que está chegando no final do mês, eu já vou planejar e considerar isso no meu planejamento, né, na minha capacidade. Eu vou alocar uma faixa aqui para possíveis hotfix, incidentes em produção, porque é comum acontecer, né, nesse momento crítico, né. Então, a partir dessa coleta, a gente consegue encontrar pontos de melhoria ou antecipar, né, a forma como o time vai trabalhar. E, sobretudo, evoluir aos poucos. Tem uma continuidade aqui do Kanban, que é um modelo de maturidade, né, esse é um tópico aí bem mais abrangente, mas ele mostra como a gente consegue evoluir, amadurecer e evoluir essas práticas Kanban, né? Então, e a ideia é a gente sempre estar otimizando. Olhem para o fluxo de vocês e vejam o que pode ser otimizado hoje, né? Pô, eu tenho, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo na rodovia. Pô, a gente tem, em média, aqui, 3 acidentes por semana, tá? E, em média, ele leva 1 hora para ser atendido, essa ocorrência. Pô, como é que eu posso otimizar, como é que eu posso melhorar esse atendimento? Será que eu consigo reduzir? Né? Então, olhem para o fluxo de vocês com essa pegada, né? Sempre com aquele olhar de pontos de melhoria, né? E conversar com o time como que a gente pode trabalhar para otimizar a nossa capacidade, otimizar o nosso fluxo de trabalho. Notem que essa conversa que a gente está tendo aqui são para esses tipos de trabalho, para essas classes de serviço. Amanhã ou depois a gente está tendo aqui, incluindo outros itens de trabalho. Trator, pô, tem carro autônomo. Será que eu tenho que estabelecer alguma regra específica para poder se trafegar com esse tipo de veículo? Né? Talvez sim, talvez não, mas notem que esse sistema, né, esse fluxo de trabalho está constantemente evoluindo, e a gente precisa estar acompanhando, identificando as ações. Por fim, pessoal, para a gente finalizar, esse aqui é o símbolo na Alemanha lá, que sinaliza quando uma autobahn inicia. Tá? Então, visualmente, os condutores já sabem, estou entrando numa autobahn, eu sei que as regras são mais ou menos essas. Né? E o Kanban tem essa filosofia de começar por onde comece de onde você está. Né? A gente começou, de novo aqui, vou reforçar, a gente começou aqui do nada. Né? Então, e a gente foi entendendo, mapeando o fluxo conforme a gente trabalha hoje, conforme a gente teve esse entendimento da rodovia. Olhem para os times de vocês e também tentem essa abordagem, né? Às vezes a gente tenta antecipar muitas ações, e isso às vezes é uma das, não é crítica, né? Mas pode ser vista como crítica, que às vezes quando a gente vai implementar o Scrum, né, às vezes ele exige que a gente se adapte àquela forma de trabalho. E em muitos casos aquilo não é aquela forma de trabalho que a gente precisa e vai causar mais problemas do que a gente tem. O Kanban, como vocês viram aqui, a gente começa de onde a gente está. Se a gente tem carro, a gente vai considerar esse carro. Se só tem moto, a gente vai construir um fluxo de trabalho considerando moto, né? Porque é o tipo de trabalho que a gente tem hoje, certo? Então, eu gosto muito da abordagem Kanban. Hoje eu tenho focado cada vez mais em aprofundar nos estudos de Kanban, porque eu acredito que ele facilita, né, essa agilidade, introduzir agilidade de negócio, né, de uma forma que a gente começa mapeando o nosso fluxo atual
e aos poucos identificando pontos de melhoria e de evolução. Beleza? Com isso, pessoal, a gente finaliza aqui essa metáfora, e como vocês viram, a gente estava utilizando essa metáfora de uma rodovia, que eu acredito que se a gente apresentar para pessoas que não são de TI, mesmo elas dirigindo carro ou não, dirigindo moto ou não, elas já têm uma experiência em rodovia, elas vão conseguir fazer essa associação da metáfora com a forma que eles trabalham hoje, né? E a partir dali começar a mapear essas práticas que foram introduzidas através da metáfora Kanban. Eu vou deixar aqui, pessoal, vou colar aqui para vocês